Ele me pediu para sair da sala, e aí depois, quando eu estiver finalizando, eu entrar. Então, eu vou fazer isso. Acho que é para deixar menos... Então, boa noite, pessoal. Então, é com grande satisfação aí que a gente dá continuidade à semana acadêmica da agronomia, né, do curso de agronomia da CESURG, né? Então, hoje, com grande satisfação, queria apresentar o palestrante do dia, né? Grande amigo também, colega aí de formação, foi colega, fomos bolsista junto, mestrado, doutorado, um grande companheiro, além de um profissional da mais alta qualidade, né? Que além de um aporte científico, né? Conhecimento científico, também tem faz desse conhecimento científico uma grande relação com o campo, né? Tem experiência muito boa de campo. Então, queria apresentar o Alessandro De Conte, né? Engenheiro agrônomo formado em Santa Maria, mestrado em Ciência do Solo, pelo Departamento de Solos, também em Santa Maria, e doutorado em Ciência do Solo pela UFSM, também em Santa Maria. Hoje, professor do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Augusto, né? E onde ocupo também o cargo de coordenador do curso de especialização em agronegócio. Então, vai trabalhar aí com a palestra intitulada Manejo da Fertilidade do Solo para a Cultura de Grãos, né? Então, já de antemão agradecer a disponibilidade e de tempo, né, do Alessandro De Conte. Então, fica aí a teu critério o início, e aí as perguntas aí pode ir colocando aí no chat que a gente vai passar elas para o final da apresentação. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu agradeço imensamente o convite do colega de formação e também docente Felipe Lorenzini, da instituição CESURG, para estar hoje à noite conversando um pouco sobre fertilidade de solo, esse importante tema que afeta diretamente a produtividade e a rentabilidade dos cultivos agrícolas de forma geral, mas irei focar mais a parte de grãos. Até pela minha experiência e pela minha trajetória de formação e também de atuação profissional. Eu vou compartilhar inicialmente uma apresentação, terei um momento onde irei explanar alguns pontos, né, trazer para discussão alguns pontos e reforçar aquilo que já foi orientado, né, questão dos questionamentos, pessoal. Fiquem bem à vontade de proferir seus questionamentos e, ao final, faremos, né, teremos um momento, então, para discussão.
Felipe, só confirma, vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Sim, tá ok. Perfeito. Bom, pessoal, o nosso tema da palestra de hoje, ele se intitula, então, Manejo da fertilidade do solo para culturas de grãos. Um breve roteiro daquilo que irei apresentar, vou falar um pouco para vocês sobre a importância da adubação nos cultivos de grão, o diagnóstico, a parte de análise, isso que é muito importante, muito dos erros, né, da ineficiência da recomendação das adubações, em grande parte ela se dá por erros amostrais, né? Então, eu irei abordar rapidamente essa questão, a importância da análise de solo, definição da dose da fonte, momento da adubação e posição de aplicação no solo. Então, esse tópico aqui é muito importante, tem uma discussão que ela é bastante atual, né? Aplica na linha, aplica lanço, quais são os ganhos, quais são os riscos, quais condições que essa prática pode ser mais segura, quais condições, né, de solo, ambientais, essa prática é mais arriscada, e algumas considerações finais. Para abrir a minha fala, né, para iniciar a minha fala de hoje à noite, eu trago esse questionamento para vocês, né? Qual é a importância e os caminhos, né, os principais cuidados para fazer o manejo correto da adubação? Então, pessoal, peço que quem estiver nos assistindo, que grave essa pergunta, e ao longo dessa palestra, né, dessa fala, a gente vai, né, em conjunto com vocês, aí fica aberto para as interações, tentar responder. Óbvio que não tem uma resposta única. Na agronomia, o termo depende, ele é muito presente porque realmente é uma área do conhecimento onde que existem vários fatores, né, que eles modificam muitas vezes a recomendação, né? Para um cenário, uma recomendação pode ser ideal no momento que eu mudo esse cenário, a recomendação ela precisa ser ajustada. Tá certo, pessoal? Então, fica essa pergunta e vamos avançando. Pessoal, eu trago aqui, né, uma curva de resposta das culturas, para a grande maioria das culturas, praticamente todas as culturas de grãos, elas têm esse comportamento, pessoal, de resposta, ou seja, aqui nós temos no eixo X disponibilidade do nutriente, e aqui no eixo Y nós temos produtividade. E aí vocês pensam, né, a cultura que vocês quiserem, né? Vamos pensar em culturas de grãos, né? Sacas de milho, sacas de soja, de trigo por hectare, se é uma espécie forageira aqui, quilos ou toneladas de matéria seca por hectare. E nós temos um comportamento onde, pessoal, inicialmente, quando eu tenho teores baixos no solo, eu tenho uma resposta ao aumento da disponibilidade, ou seja, eu tenho um ganho, né? Eu vou produzir mais quilos, mais sacas de milho, mais sacas de soja, à medida que eu vou aumentando a disponibilidade do nutriente do solo. Vai chegar em um determinado momento que mesmo que eu siga aplicando nutriente, não vai mais haver resposta, não vai mais haver ganhos em produtividade com o aumento dessa disponibilidade. E em determinadas situações, eu começo, né, a aumentar demais a disponibilidade e entrar numa faixa de toxidez. Para os macronutrientes, essa faixa entre deficiência e toxidez, ela é bastante ampla. Mas, para os micronutrientes, e aí vou citar alguns exemplos, por exemplo, o cobre, o zinco, essa faixa é mais estreita, né? Então, se eu fizer adubações sem considerar os critérios técnicos e repetir essas aplicações sucessivamente, em algum momento pode ocorrer a toxidez, né? O que é bastante relatado na literatura, por exemplo,
em pomares de videiras, onde que tem aplicação constante de cauda bordaleza, solos que são submetidos à aplicação de dejetos de animais, né, que são áreas, então, submetidas periodicamente a tal procedimento, né, a tal manejo, e com isso acaba incrementando no solo, acumulando alguns elementos. Tá bem, pessoal? E esse ponto vermelho aqui em destaque é o nível crítico, ou seja, imagino que tenha alunos de diversos semestres, então alguns não fizeram fertilidade. Esse nível crítico, pessoal, é o ponto onde se concentra, né, se localiza 90% do rendimento máximo. Então, aqui está o rendimento máximo, 90% desse rendimento máximo aqui é o nível crítico. Né? Então, quando a gente faz as adubações, tecnicamente, como agrônomos, a gente sempre, né, visa manter os teores na faixa alto, né, que está entre o nível crítico e o teor muito alto. Essa aqui é uma faixa adequada, então, o que se busca, todos os manuais de adubação e calagem do Brasil, né, e os que eu conheço do exterior, da Itália, eles têm, né, essa mesma metodologia, ou seja, elevar os teores no solo até níveis altos, né, e a partir do momento que eu elevei, eu faço adubações de manutenção, ou seja, aqui tem adubação de correção, onde que além de adubar o solo, eu estou adubar aquela cultura, eu estou fazendo uma adubação adicional para elevação dos níveis dos teores disponíveis, e nessa faixa eu faço adubação, né, recomendável que você proceda a adubação de correção. E aqui, né, quando os teores estiverem muito altos, dependendo da condição, eu posso não adubar ou fazer uma adubação de reposição, ou seja, visando repor só a quantidade de nutrientes que é exportada pelas culturas. Tá certo, pessoal? Então, adubar, a fertilização é importante, principalmente nós que fizemos agricultura a nível nacional sobre solos de regiões subtropicais e tropicais, ou seja, solos que são naturalmente pobres quimicamente. A gente precisa, né, para explorar o potencial genético das culturas, fazer essa adição, aplicação de nutrientes através das adubações, porque os teores naturalmente são muito baixos, né? Se vocês forem atuar em algumas regiões onde os solos são quimicamente mais ricos, né, tem teores mais elevados de nutrientes, a necessidade de adubação, ela acaba se restringindo a alguns elementos em dosagens muito menores do que as que nós, a nível Brasil, a gente utiliza. E além, pessoal, né, adubar, então, possibilita que as plantas, elas expressam o seu potencial genético, potencial de rendimento, e a adubação, né, eu trago aqui para vocês esses componentes, né, do custo de produção da soja, são uma publicação da Conab, e é um compilado, né, de uma série histórica de safra 2007-2008, a 2015 e 2016. Então, o que a gente percebe, olhando esse gráfico, é que o maior percentual do custo, ele se dá pelos fertilizantes, né, próximo de 30%. Em milho, em gramíneas, onde que a fixação biológica de nitrogênio, ela tem uma contribuição muito menor, então eu preciso aplicar nitrogênio na forma mineral, forma orgânica, normalmente na forma de ureia. Esse percentual compreendido, do custo compreendido pela adubação, ele acaba sendo maior. Então, o que a gente vê muitas vezes no campo hoje, pessoal?
adubações que não são realizadas, não são seguidos critérios técnicos, né, estabelecida uma dosagem, como a gente diz, meio no bastantão, né, mais antes que falte do que sobre, mas quando eu adubo para mais, pessoal, eu acabo aumentando o custo de produção sem que isso se reverta, né, em ganhos de produtividade. Sem falar, né, pessoal, que nós, como técnicos, como pessoas profissionais que nos qualificamos para atuar no segmento da agrícola, né, do agronegócio, tão importante nacionalmente, né, e nesse momento de turbulência financeira, mais do que nunca, né, ele tem contribuído muito para alavancar a nossa economia, mas quando nós tecnicamente precisamos pensar que adubações excessivas, né, quando não seguem aquela adubação, né, vamos ter uma margem de segurança, vamos aplicar para mais. Eu vou estar potencializando essa prática, ela potencializa o risco de contaminação ambiental. Então, um dos principais riscos, né, passivos ambientais em decorrência de aplicações excessivas, e aí quando os hídricos, né, das águas, né, ela se dá por essa multiplicação excessiva de algas e acaba, então, competindo por oxigênio, comprometendo todo aquele ecossistema. E nós também precisamos pensar que são fontes finitas. Esses dias, dando aula, falando sobre adubação, um aluno do curso técnico me perguntou, mas professor, da onde vem o adubo? E é uma pergunta, a gente acaba, muitas vezes, usando e não se faz esse questionamento, né? Fertilizante, por exemplo, fontes de potássio, de fósforo, próprio calcário, são rochas, né? Então, se a humanidade, né, a sociedade está muito preocupada com o petróleo porque é um recurso finito, a gente também, né, precisa se preocupar que o fósforo, que o potássio são rochas, né, que tem uma quantidade determinada no planeta, né? No momento que for extraída todas essas jazidas, a humanidade vai ter que precisar buscar uma outra forma, então, de fertilizar seus cultivos. Então, nós, como técnicos, a gente sempre precisa ter esse cuidado também sobre a ótica ambiental. Tá bem, pessoal? Então, comentamos, né, a importância da fertilização. Quando eu aplico uma dose, uma subdosagem, por exemplo, eu vou estar limitando a produtividade, né, o que não é nada interessante sob o ponto de vista agronômico, né? A cultura não vai expressar seu potencial genético. Quando eu faço adubações excessivas, superdosagens, eu vou estar aumentando o custo de produção, sem que haja um retorno econômico por esse investimento adicional e potencializando o risco, então, de contaminação ambiental. Frente a isso, pessoal, por onde iniciar o manejo da adubação? Pessoal, a etapa indispensável, né, para começar tecnicamente estabelecer a necessidade e a dosagem das adubações, ela se dá pelo diagnóstico. Né? O que é o diagnóstico? É a análise do solo, pessoal. Coletar uma amostra dentro dos parâmetros técnicos, conforme o sistema de cultivo. Isso vocês, quem não fez fertilidade, vai ter oportunidade de ver na disciplina. E depois misturar bem para ter uma amostra representativa da gleba. Isso aqui falando, pessoal, do sistema tradicional, o convencional de amostragem. Por que eu digo que o diagnóstico é importante, pessoal? E eu volto a frisar. Se vocês fizer uma análise, uma coleta mal feita, tudo que fizer daquele momento em diante vai estar errado, né? Não vai representar aquela condição da lavoura.
né? E aí pode mandar para um melhor laboratório, pode utilizar o manual, né? Qualquer manual, obviamente que o recomendado é que se utiliza da região sul, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é onde nós temos as calibrações, mas não vai, né, fazer, essa interpretação não vai ser representativa. Vocês imaginam você pegar uma camada de 0 a 20 num hectare de solo, né, e às vezes as glebas têm 10, 20, 30 hectares, lá no laboratório são utilizados em torno de 3 gramas para fazer boa parte das análises, principalmente extração e determinação de fósforo, de potássio, de alguns micronutrientes. Então, é uma colheradinha, pessoal, uma colherzinha de chá para representar toneladas de solo. Então, esse momento da amostragem, ter o cuidado, fazer com calma, se não procedido por uma pessoa capacitada, mas quem irá executar se é alguém, né, bem treinado por uma pessoa capacitada. Normalmente, na propriedade, a gente sabe que sobra, muitas vezes, para o cara que tem menos estudo, né? Um serviço mais braçal, né, acaba delegando essa função para um escalão mais baixo. Muitas vezes, essa pessoa não foi devidamente orientada sobre a forma de proceder essa coleta, ou faz na correria lá, já está iniciando o plantio, tem que fazer uma amostragem, e isso muitas vezes acarreta, né, em erro de coleta, e tudo que fizer a partir de um diagnóstico equivocado vai trazer esse grau de erro para dentro da recomendação. Aqui temos, pessoal, nesse slide, alguns exemplos de caminhamento, né? Então, tem uma questão de probabilidade estatística, né? Então, quanto maior o número de subamostras, aqui o nosso manual traz entre 10 e 20, né? Tendo uma média como 15, mas quanto mais próximo de 20, mais a probabilidade de ser mais assertiva é maior, né? Se eu fizer um número de subamostragem mais próximo de 10, a probabilidade de ter um erro maior, ela se amplifica, né? Quanto maior o número de subamostragens, eu vou diluindo esse erro. Então, faz um caminhar dentro da gleba em zigue-zague, né, e vai coletando essas amostras ao acaso. E, né, isso aí vai gerar, então, um resultado que é a média da gleba. Isso aqui é um procedimento convencional ou tradicional da amostragem de solo. Atualmente, isso já vem de algumas décadas, tem a questão da amostragem de solo georreferenciada, e aí ela se divide em amostragem por grid, um exemplo que nós estamos verificando aqui, onde que faz o contorno da área, tem a separação em espaços pré-estabelecidos antes da coleta. E tem também, mais recentemente, isso é uma evolução dessa parte de amostragem, da agricultura de precisão como um todo, que é as zonas de manejo, onde que a coleta ela já parte, né, já de um mapa de variabilidade, seja um mapa de colheita, de índice de vigor, condutividade elétrica, muitas vezes é uma interpolação dessas informações que vai gerar a separação das zonas de manejo, e dentro de cada zona de manejo, então, são realizadas amostragens de solo. Pessoal, utiliza um método ou outro método de coleta, qual que é o melhor? Depende, né? Vai depender da realidade da propriedade que vocês vão estar atuando, do nível de tecnologia, de recurso financeiro disponível, né? A gente sabe que que essa amostragem georreferenciada, ela requer alguns equipamentos, alguns softwares para fazer o processamento dessas informações
e também o equipamento depois que faça a distribuição à taxa variável. Então, a forma, né, de amostragem vai depender bastante de qual é o nível tecnológico, o perfil de produtor que vocês vão estar assessorando. Beleza, pessoal. Então, coletei e fiz o diagnóstico. Próximo passo para estabelecimento da necessidade e também da dosagem a partir de critérios técnicos é fazer a interpretação com base do nosso manual de adubação e calagem, ou seja, a recomendação oficial para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina está contida aqui neste manual. E como que se dá o estabelecimento da necessidade da dosagem? A partir da correlação entre a disponibilidade no solo, aonde que vocês vão encontrar disponibilidade no solo? Aqui no laudo de análise, versus a cultura, né, e a cultura que vocês pretendem implantar, né, pegando os exemplos como soja, trigo, milho, e também a expectativa de rendimento, né, talhões, glebas com maior teto produtivo, com maior expectativa de rendimento, vai exportar mais nutriente e preciso fazer uma adubação em doses maiores. Bom, definida, né, a necessidade e a dosagem, chegamos na calagem. Quando esta é necessária, ela deve ser realizada com antecedência ao cultivo de maior retorno econômico, normalmente nos cultivos de inverno. Por que isso, pessoal? O calcário é um insumo que ele tem uma dissolução mais lenta, né? Então, os estudos apontam, os dados da literatura, que o calcário demora em torno de 3 meses, né, para que tenha uma reação significativa no solo. Obviamente que esse período vai depender muito da quantidade de água, né? Uma reação química e água é fundamental para que ocorra esse processo. Então, 3 meses, o ideal que seja, na nossa realidade, né? Os cultivos de maior retorno econômico são realizados no verão, né? Os cultivos de soja e de milho, antecipar, né? Fazer essa calagem no período de inverno, né? E, normalmente, no inverno, a evapotranspiração ela é menor, dias mais curtos e temperatura menor, com isso o solo ele permanece com um teor de água maior. Isso também contribui para a dissolução do corretivo. Pessoal, em plantio direto, o efeito da calagem ele tende a se concentrar na camada superficial. Então, como falei anteriormente, o calcário é um insumo de dissolução, né, muito lenta e varia um pouco de região para região, de tipo de solo, precipitação, regime hídrico, mas, em média, o calcário vai se mover 1 centímetro por ano, né? Então, em 10 anos, vai atingir camadas aí de 10, 12 centímetros no máximo. Ou seja, se eu tenho problemas com acidez em subsuperfície, não vai, né, ter outra alternativa a não ser fazer a incorporação desse corretivo. Vai ter mesmo, né, numa área com um sistema de plantio direto já estabelecido, vai ter que resetar, né, o sistema. Faz a calagem, talvez já tenha alguma camada de compactação e reinicia o sistema, né? O ideal, né, essa mobilização do solo dentro do sistema de plantio direto se preconiza que seja o mínimo possível, né? Mas em algumas situações, vou tentar amenizar o problema aplicando gesso, né? O gesso, por ser uma fonte de cálcio e também adiciona sulfato, ou seja, aumenta a concentração
de íons na solução do solo, ele vai ter essa capacidade de reduzir a atividade do alumínio, ou seja, vai deixar ele menos, com um poder menor de causar toxidez às raízes. Mas o gesso não libera hidroxila, ou seja, não corrige o problema, né? Então, é um condicionador de solo, traz ganhos interessantes, dependendo do contexto com que ele é aplicado, mas se tiver, pessoal, nas nossas condições, solos bastante argilosos, se tiver problemas com acidez e presença de alumínio tóxico, né, o alumínio 3+, em subsuperfície, o ideal, né, que seja reiniciado o sistema. Faz uma boa calagem, revolve esse solo e aí reinicia. Uma vez bem iniciado o sistema, porque à frente da acidificação do solo, com o passar do tempo, o solo vai, né, depois da calagem, vai se reacidificando novamente. Mas quais são as fontes de reacidificação? Atividade de micro-organismos, precipitação, né, aplicação de fertilizantes nitrogenados. Essa frente de acidificação, ela tende a ocorrer de cima para baixo. Então, uma vez bem estabelecido o sistema, com aplicações em superfície, tende-se a manter o solo numa condição adequada. O que é importante, pessoal? Além de definir a dosagem correta da calagem, é monitorar a distribuição. É isso que quem anda no campo verifica muitas falhas no momento da distribuição do calcário. É um insumo farelado, né? Então ele é bastante complicado de fazer a distribuição com aplicadores centrífugos, especialmente, pessoal, numa condição de vento. Essa aqui foi uma foto enviada por um colega engenheiro agrônomo que está atuando no Mato Grosso do Sul. Nessa condição, né, como mostra esse meme, quem fica feliz é o vizinho, né? Mas além de não estar sendo eficiente a aplicação, pessoal, está induzindo a criar variabilidade na lavoura. Vai ter locais aqui com uma grande deposição de calcário e vai ter locais, então, de que vai acabar ocorrendo uma subdosagem. Então, imagina fazer uma agricultura, uma amostragem georreferenciada, pensar em uniformizar os parâmetros químicos do solo, e aí chega no momento da aplicação e fazer a aplicação dessa forma, né? De nada vai adiantar e, inclusive, vai esculhambar um pouco mais o sistema. Bom, pessoal, vamos lá, vamos recapitulando. Fizemos o diagnóstico, definimos a dosagem, a gente chega na próxima etapa, que são as fontes, né? Quais fontes vamos utilizar para fornecer aqueles nutrientes requeridos naquele cultivo? Podem ser utilizados fontes orgânicas e minerais. Qual vai ser o critério de decisão de vocês, né? Se eu vou utilizar uma fonte orgânica ou uma fonte mineral? Isso aqui, pessoal, disponibilidade e custo. Por exemplo, se vocês estão numa propriedade onde que ela faz terminação, né, cria alguma espécie de animal estabulado, né, tem uma aviária, tem suinocultura, onde que tem disponibilidade de dejetos, esses nutrientes podem ser fornecidos na sua totalidade ou parcialmente através de fontes orgânicas, né? Mas dentro desse contexto, em escala nacional, dos cultivos de grãos, as fontes minerais predominam, né? Os NPK, sejam eles mistura ou granulado, são as principais fontes para fornecimento de macronutrientes. E aí eu faço uma ressalva importante: quando a aplicação
dessas fontes minerais forem realizadas através de distribuidores centrífugos, pessoal. O que acontece na formulação NPK mistura? Eu tenho uma composição, né, e esse percentual de nitrogênio, fósforo, potássio vai se alterar em função da formulação do fertilizante, mas, né, como vocês podem observar nessa foto, tem grânulos de diferentes colorações, tamanhos e também densidade. Ou seja, os grânulos mais pesados e de maior tamanho e densidade, e aqui com destaque para o cloreto de potássio, esse rosinha, serão lançados em distâncias maiores, ao passo que as fontes, os fosfatos, na parte intermediária da faixa, e a fonte nitrogenada, né, aqui representado por essas bolinhas mais claras, aqui de coloração branca, tendem a ficar mais próximas do equipamento, né, sendo distribuídas numa distância menor. Ou seja, aquela formulação inicial, né, que havia lá na embalagem, ela vai ser alterada ao longo da faixa de aplicação. Então, pessoal, sempre que vocês utilizar esse tipo de aplicação, o ideal é que vocês deem preferência para formulações NPK no grão, justamente para evitar essa segregação lá no momento de distribuição. Se a semeadora tiver, né, pensando no conjunto semeador, um sistema que não ocasiona essa segregação, as diferenças serão muito menores em utilizar NPK mistura do que NPK no grão. Fontes líquidas, né, podem ser utilizadas tecnicamente, são recomendadas para micronutrientes. Existem alguns produtos no mercado que visam o fornecimento de macronutrientes, mas são produtos, né, que têm uma concentração muito baixa, né, por exemplo, potássio, nitrogênio. Eles podem auxiliar em algumas situações, por exemplo, sair de um estresse hídrico, fazer uma aplicação de potássio, uma aplicação de nitrogênio via foliar, isso fazer com que a planta recupere um pouquinho mais rápido aquela condição de estresse, mas tem que ponderar bastante se realmente esse ganho, né, ele vai compensar o custo da aplicação e também do produto, né? Normalmente, fontes líquidas aplicadas tanto via semente como via parte aérea são direcionadas para micronutrientes e elementos benéficos, né? Ou seja, aqueles nutrientes que são requeridos em menores quantidades. Certo, pessoal? Bom, né, definimos a dosagem, definimos a fonte, agora chegamos na forma de aplicação desses fertilizantes. E aí entra uma questão, né, bastante atual, se aplica na linha, aplica lanço, né, quais seriam os principais entraves, né, as principais condições onde que eu potencializaria a eficiência da prática. Certo, pessoal? Então, a aplicação no momento da semeadura, né, ela se dá geralmente na linha de plantio, e ela traz alguns benefícios, né, pensando na eficiência da adubação. Por quê? Alguns nutrientes, por exemplo, o fósforo, tem uma mobilidade bastante baixa no solo, né, praticamente imóvel. E o mecanismo de suprimento, ou seja, da chegada do solo até a raiz, ela se dá por difusão, e difusão ocorre, né, numa escala de
milímetros. Quanto mais próximos, isso indica que quanto mais próximo do sistema radicular da cultura for essa adubação, mais eficiente, né, mais fácil para a planta absorver. Outra questão, né, desses fertilizantes, desses nutrientes, perdão, que tem uma baixa mobilidade no solo, é que aplicações a lanço em superfície, com o passar do tempo, vai formar um acúmulo, um gradiente de concentração, né? O próprio sistema plantio direto, pela deposição dos resíduos, com o passar do tempo, tende a formar, né, aumentar a concentração de nutrientes na camada superficial, né? Se eu fizer adubação a lanço, eu vou estar potencializando ainda mais, né, esse gradiente de fertilidade, ou seja, gradiente de concentração de nutrientes. Se a planta, né, esses nutrientes vão estar concentrados nos primeiros centímetros do solo, né? Por que a planta vai crescer raiz em profundidade? Obviamente que ela tende a concentrar o sistema radicular na superfície. E aí, né, a nossa condição de sul do Brasil, onde que veranicos são muito frequentes ao longo do ciclo da cultura, eu vou estar fazendo com que essa planta esteja menos preparada para enfrentar um período de déficit hídrico. Certo, pessoal? Então, quando eu estiver nessa faixa de baixa, quando estiver construindo os teores, né, quando estiver abaixo do nível crítico, né, dentro dessa faixa de disponibilidade médio, baixo, muito baixo, eu, né, obrigatoriamente, né, eu preciso fazer essa adubação na linha, né? Se eu fizer adubação a lanço, eu terei perdas de produtividade. Quando eu tiver numa condição, né, que a condição o solo tenha uma fertilidade construída, já está em faixas de disponibilidade alto e muito alto, se tiver numa região onde que chove bem, né, uma topografia plana, onde que a incidência de erosão, a intensidade dos processos erosivos é muito pequena, né, e aí temos, por exemplo, o nosso centro-oeste brasileiro, onde que tem regiões planas, com uma topografia plana, né, um regime hídrico muito generoso na estação das chuvas, nessas situações, né, pode-se utilizar e tem se utilizado a aplicação a lanço sem grandes prejuízos. Agora, em locais onde que eu estou construindo a fertilidade, né, abertura de áreas, né, arrendei com uma aquisição, né, de um arrendamento, aquisição de uma área onde que preciso restabelecer a fertilidade do solo, adubações na base, na linha, nessas condições, são mais eficientes. Recentemente, né, tem-se em algumas regiões, por alguns produtores, utilizado adubação incorporada em pré-semeadura, né, faz uma adubação, um plantio de adubo, que o pessoal fala, ou seja, passa um equipamento com dosador de fertilizante, abre o sulco, deposita o fertilizante e depois faz mais uma operação, né, com piloto automático, obviamente, com sistemas de posicionamento via satélite, e faz a semeadura naquele mesmo sulco depositado fertilizante. Obviamente que isso acaba acarretando, né, em custo adicional, vai passar na área 2 vezes, mas, né, em algumas situações onde que o fator operacional é muito importante, né, se tem uma janela de semeadura muito pequena, pode ser uma estratégia interessante para não fazer a aplicação do fertilizante em cobertura e na superfície do solo. Certo, pessoal? Então,
essa forma de aplicação vai depender, né, muito de como, do ambiente, né, que vocês vão estar cultivando. Se é uma região plana, topografia plana, chove bem, né, tem teores construídos, eu consigo utilizar a adubação a lanço com mais segurança. Mas aí a gente começa a olhar para a nossa realidade de sul do país, né, a ocorrência de veranicos constantes, topografia, né, coxilhas onduladas, em alguns locais com uma declividade bem acentuada, solos bastante argilosos, né? Com isso eu tenho uma absorção de fósforo e outros elementos naqueles primeiros centímetros na camada superficial, ocorrência de chuvas de alta intensidade, né, o que favorece os processos erosivos. Então, nessa nossa condução, acende o sinal de alerta, talvez que essa estratégia de aplicação a lanço, né, não seja tão interessante assim, né, pelo menos para fósforo e mesmo potássio, pessoal. Fala-se que o potássio é móvel no solo. E ele quando a gente compara com o fósforo, ele é muito mais móvel. Mas, pessoal, na nossa realidade do Planalto Gaúcho, solos argilosos, com teores altos de matéria orgânica, ou seja, com uma CTC elevada, o potássio ele acaba não sendo tão móvel assim. Né? Uma coisa são solos arenosos com baixa CTC, mas a nossa realidade do Planalto Gaúcho, o potássio, pessoal, ele não se movimenta muito no perfil do solo, não, né? Porque tem bastante cargas, né? E então, dilema, aplicação do potássio, toda dose no suco pode ocasionar o efeito salino, ou seja, queimar as radículas da semente logo após a emergência. O nosso manual de adubação e calagem, ele traz como dose limite para aplicação no sulco, 80 quilos de K2O, né? Mas a gente que convive na prática sabe que esse efeito salino, ele depende bastante do mecanismo de distribuição do fertilizante. Se utilizar a haste sulcadora, também chamada de botina em algumas regiões, né, e essa regulada ou produzida de forma com que o fertilizante seja depositado ao lado e mais abaixo da semente, dificilmente com doses até 80, 100 quilos de K2O, dá para trabalhar tranquilamente que não vai ter efeito salino. O problema ele acaba sendo potencializado, né, quando a semeadura ela ocorre, né, a deposição da semente junto com o fertilizante ou muito próximo. Aí sim o risco desse efeito salino ter prejuízos na germinação e no estabelecimento de plantas, ela é maior, né? Então, quando a dosagem ela for muito elevada, por exemplo, né, na cultura do milho, é muito sensato, né, muito adequado que uma parte dessa adubação potássica seja ou fornecida na cultura antecessora do milho, por exemplo, o nabo, né? Já no cultivo do nabo, da aveia, se aplique uma parte da adubação potássica, ou se não, em cobertura, podendo ser tanto em pré-plantio como em pós-emergência. Bom, pessoal, definimos a dosagem, definimos a fonte, definimos a forma de aplicação, momento de aplicação. Qual seria uma condição ideal, pessoal? O ideal, né, pensando sob a ótica de otimizar a eficiência da adubação, é que haja um sincronismo
entre a disponibilização do nutriente pelo fertilizante versus demanda das plantas, né? Então, se eu pudesse todo dia ir lá e aplicar um pouquinho de nutriente, né, aquilo que a planta precisaria para aquele dia, perfeito, né? Seria uma condição excepcional. Por que isso? Porque à medida que eu aplico o fertilizante no solo, esse nutriente está passível de perdas, né? Alguns elementos são perdidos por volatilização, por exemplo, nitrogênio, algumas formas, por lixiviação, né? Tanto nitrogênio, fósforo, potássio, erosão, né? Então, pensando em otimizar, né, esse sincronismo, seria, quanto maior esse sincronismo, melhor, né? Mas tecnicamente não tem como fazer esse fornecimento de forma economicamente viável, né, para que haja esse sincronismo perfeito. Normalmente, né, então o que se faz? Aplica o fósforo e potássio no momento da semeadura ou pré-semeadura, ou seja, são elementos que vão ficar retidos nas cargas do solo, nos coloides, e adubação do nitrogênio, né, em função da dinâmica do nitrogênio no solo, uma adubação parcelada, né, mas sempre pensando nesse sincronismo entre disponibilização e demanda. E aí, né, tem surgido, né, às vezes esse termo é meio de moda, né, entra de cena, sai de cena, mas tem a questão da adubação do sistema também, né, que em alguns arranjos produtivos pode ser uma estratégia interessante, né, que ele visa aplicar uma quantidade adicional no cultivo, né, para suprir a parte da necessidade da cultura seguinte, né? Então, no sistema integração lavoura-pecuária, alguns estudos já apontam a viabilidade dessa estratégia de adubação, né? Colocar adubação na pastagem, uma dosagem já prevendo a nutrição da soja que vai vir na sequência. Na nossa realidade, né, a gente pode pensar aquilo que eu comentei para vocês, na planta de cobertura, né, eu vou plantar nabo antes de cultivar milho. A dose de potássio, ela excede 80, 100 quilos de K2O por hectare. Então, eu já posso, né, tá andando a semeadora em toda a área. Já posso antecipar, né, isso seria um exemplo, uma possível utilização da adubação do sistema, fornecer uma parte desses nutrientes lá na implantação da planta de cobertura. Tá bem, pessoal? Normalmente, essa adubação do sistema, ela funciona, né, ela tem uma efetividade maior quando eu tenho uma condição de baixa exportação, né? A quantidade de nutrientes que sai através da carne ou do leite é muito pequena, né? A maioria dos nutrientes ingeridos, ele acaba retornando para o sistema através das fezes e da urina. Um outro exemplo de baixa exportação, praticamente nula, né? Plantas de cobertura, quando eu não faço a colheita, né? Aquele nutriente acaba só ciclando dentro do sistema. Bom, pessoal, mas nem tudo é adubo, né? Falamos do estabelecimento da dosagem, da fonte, da forma de aplicação, do momento de aplicação, mas, pessoal, nem tudo é adubo, né? Tem o fator manejo. Trago para vocês um slide do Leandro Zancanaro, pesquisador da Fundação Mato Grosso. Tive a oportunidade de fazer meu estágio de graduação, né? Aprendi muito com eles, e trago esse slide que retrata, né, um experimento de longa duração que está sendo realizado em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Esse experimento já conta com 12 anos, e no 7º ano, né, os resultados eles começaram a aparecer a partir do 6º, 7º ano. É um experimento em que,
compara diferentes sistemas de produção. Tem o tratamento 1, que é o soja pousio, né, um sistema onde que faz a colheita da soja e não faz mais nenhum cultivo naquele ano, deixa o solo desprotegido. E o T3 seria um sistema de rotação, soja, milho, braquiária, crotalária em alguns anos, e um ano, né, no 7º ano, foi um ano marcado por estiagem, e ocorreu uma grande discrepância entre as produtividades. O soja pousio aqui no 7º ano, na safra 14-15, uma cultivar precoce com período de veranico, 29 sacas por hectare. Rotação de culturas, né? Soja braquiária, milho, 59 sacas. Né? Então, quando a gente começa a olhar os atributos químicos dos dois tratamentos, fósforo, né? Muito parecido, até um pouquinho maior aqui no T1, potássio, valores muito próximos, muito semelhantes. Aonde começa a se destacar, pessoal? Matéria orgânica, ó, 13,2 aqui no sistema pousio, 4,3 no sistema de rotação de culturas. Ou seja, pessoal, se eu olhar quimicamente, fazer uma análise a partir dos atributos químicos do solo, diria-se que são solos muito parecidos, né? Mas nem tudo é disponibilidade de nutriente. Tem toda a questão biológica do solo, né? Nesse experimento, começou-se a gerar uma recomendação em níveis críticos, faixas adequadas de atributos bioquímicos do solo, né? Algumas enzimas, fosfatase, algumas enzimas do solo, a partir desse experimento aqui, né? Mostrando que o fator manejo ele é muito importante. E quem acompanhou, pessoal, a nossa última safra de soja, que a nível de estado, ela foi marcada por uma estiagem, né? Um período prolongado de déficit hídrico, mostrou, né, aquele produtor que vinha fazendo um bom manejo, uma rotação de cultura, uma boa palhada, foi o produtor que colheu mais esse ano, né? Esse fator manejo se manifesta de forma mais intensa em anos que tem algum problema climático, né? Algum déficit hídrico. Hoje, me deslocava aqui, estou na casa dos meus pais, em Novo Machado, e observava o fator, né, umas 11h30 da manhã, milho, né, sentindo o período de estiagem, né, altas temperaturas, onde que não tinha nabo, ou uma outra planta, aveia, né, uma condição de milho sem planta de cobertura, demonstrando visualmente está sofrendo muito mais desse período de déficit hídrico do que naquelas lavouras onde que havia uma planta de cobertura antes da implantação do milho. Tanto o nabo como a aveia, né, alguns produtores fazendo a combinação dessas duas espécies, né, então, visualmente sendo observado no dia de hoje aqui na região, né, a importância do fator manejo, né, não é, toda a produtividade não é só explicada por questões químicas. Como potencializar a eficiência das adubações, pessoal? Então, estabelecer a dosagem adequada, eliminar fatores restritivos ao crescimento radicular. Pessoal, compactação, né? Olha, exemplificando aqui, uma condição de compactação, o sistema radicular ele vai explorar um volume de solo menor, né? Mesmo problema de alumínio em subsuperfície, pessoal. O sistema radicular acaba explorando um volume de solo menor. Menor volume de solo explorado, menor capacidade de absorção, tanto de água como de nutrientes. Né? Então, fazer
perfil de solo, né, de ter uma condição física e química adequada para o desenvolvimento radicular, é uma forma, então, de otimizar, aumentar a eficiência das adubações, né, as raízes vão conseguir absorver nutrientes em maiores profundidades e também preparar essa planta para enfrentar um período de déficit hídrico. Ela vai estar olhando esses dois cenários, né? Esse nosso cenário da direita muito mais preparado, então, para passar por um período de déficit hídrico. Pessoal, olha esse exemplo aqui, que bacana. Perdão. Um exemplo, um experimento que compara doses de fósforo e densidade. Olha o efeito visual do crescimento da soja. Independente, né, saindo de 0 de fósforo, indo até 450, não tem, né, resposta em crescimento das plantas de soja com aumento da dose de fósforo. O que é o fator que está limitando aqui, pessoal? Seguramente, resistência à penetração, né, densidade do solo. Olha o momento que, mesmo experimento, né, mesmo trabalho, onde que foi variado a densidade do solo numa mesma dosagem de fósforo. Né? Então, à medida que foi reduzindo a densidade, foi havendo, né, uma melhoria no crescimento da cultura da soja. Dados, pessoal, que foram obtidos dentro do Campo Santo Augusto, Instituto Federal. Aqui mostrando, né, o efeito, uma aula prática, né, onde que saímos na área experimental com penetrômetro e fomos fazendo algumas mensurações na área de pastagem, na lavoura de milho, numa galeria de corró e também no trilho de trator. E o que nós observamos, pessoal? Tanto na pastagem como no trilho de trator, onde que é numa faixa de aplicação, né, onde que havia tráfego intenso do trator, constante, muitas vezes em condição de umidade mais elevada, uma grande compactação nessa camada superficial. Né? Então, a gente percebe, né, muitas vezes os nossos plantio direto, o fator que está limitando a produtividade. Trazendo esse questionamento para vocês acham que são fatores químicos, fatores físicos? Né? A minha experiência, a minha vivência, né, as visitas a lavouras apontam, né, uma forte tendência de ser problemas físicos. Né? Nosso solo argiloso, ele tem um potencial de compactação, né, uma susceptibilidade à compactação muito grande. Né? Então, atentar, né, por esses fatores que também influenciam diretamente a produtividade e não são relacionados a aspectos nutricional. Outra questão para potencializar a eficiência das adubações. O que se precisa fazer para potencializar a eficiência, pessoal? Manter o nutriente na lavoura, né? Não colhendo menos, né? Mas não perdendo nutriente por erosão. Então, práticas conservacionistas, pessoal, são muito importantes. Né? Não digo que tem que colocar terraço em todas as glebas, né? Mas em algumas situações onde a declividade é mais acentuada, a utilização de terraço ela acaba sendo uma prática importante, né, associada, e as práticas de conservação do solo elas precisam ser associadas, não é só terraço, não é só palhada, não é só plantio em nível, né, essas práticas elas precisam ser integradas, né, temos de ter uma boa condição de proteção do solo, evitar, né, essas condições aqui de baixo, né, que são muito, infelizmente, são muito recorrentes nas lavouras do Planalto nos dias de hoje.
E práticas bastante básicas, né, pessoal? Por exemplo, plantio em nível já traz um ganho enorme no sistema, para o sistema. Reduz as perdas de água na ordem de 50%, reduz bastante as perdas de nutrientes e uma prática bastante simples, Operacionalmente, talvez acaba sendo um pouquinho mais oneroso, mas traz ganhos muito expressivos sobre aspectos de solo, tanto de manejo como de fertilidade, por manter esse nutriente ciclando no sistema. E alguns, pessoal, já encaminhando para os finalmente, alguns desafios da gestão da utilização dos fertilizantes. Então, se olharmos para o horizonte, quais são os principais desafios? Melhoramento genético, então, plantas mais eficientes na absorção de nutrientes. Esse é um caminho já sinalizado, por algumas empresas de multiplicação. Precisamos fazer com que nossas culturas sejam mais eficientes na absorção, consigam produzir satisfatoriamente em menores concentrações de nutrientes. Fertilizantes com liberação gradual é um outro caminho, Várias empresas estão fazendo testes e evoluindo nesse sentido, para que justamente eu consiga ter aquele sincronismo entre disponibilidade com demanda, Esse sincronismo ser mais ajustado. Otimização dessa interação planta e micro-organismo. Recentemente tivemos uma grande evolução, temos a fixação biológica de nitrogênio em leguminosas, com destaque para a soja, que já é explorado há décadas, mas recentemente tem se evoluído nesse aspecto de inoculação em gramíneas, algumas bactérias aí visando solubilizar outros nutrientes, por exemplo, fósforo, e é um campo bastante promissor também, visando a otimização da utilização dos nutrientes. E aí temos um grande desafio, pessoal, com relação à expansão das fronteiras agrícolas, que elas estão ocorrendo sobre solos quimicamente pobres, tanto a nível de Brasil, regiões do Mapitubá, Maranhão, Tocantins, Piauí, solos bastante intemperizados, mas também a nível de mundo, A gente acompanha uma tendência de aumento no cultivo no continente africano. Então, quando aumenta esses cultivos em regiões de solos quimicamente pobres, obviamente também aumenta a demanda por nutrientes de forma linear também. Certo, pessoal? Deixar meu último slide, mensagem final para vocês, e é uma charge, onde que traz, que a mensagem que eu deixo para vocês é que a verdade ela pode ser relativa e a agricultura é muito dinâmica. Eu sei que uma semana acadêmica, vocês, grande maioria de quem não está nos ouvindo, é estudante. Pessoal, fica a mensagem de vocês seguir sempre se qualificando. A agricultura ela evolui, e ela está evoluindo muito rápido, a digitalização, o acesso à informação, e vocês precisam acompanhar. Uma verdade que vale para hoje, talvez amanhã já se descubra algo melhor, mais eficiente, e se supera, acaba se superando essa barreira do conhecimento. Pessoal, agradeço muito, então, o convite do Felipe aí, da CISURB, e eu fico aberto, então, a questionamentos e a dúvidas de vocês. Felipe?
Não escuta. Então, pessoal, então, eu queria, de antemão, já agradecer, né, a disponibilidade aí do grande amigo, grande profissional, o Alessandro De Conte aí, e desde que a gente fez o convite aí, está prontamente disponível, né, a estar colaborando, né, com esse evento, né. Então, só uma apresentação, eu queria, não são perguntas, mas frisar alguns pontos, né, porque também é minha área, eu e o De Conte somos colegas, né, de área. Então, quando fala aí na parte de fertilizantes, né, se a gente for ver hoje aí, a gente já fez trabalhos aí de custo de produção em algumas disciplinas, né, e a gente vê aí em torno de 30% do custo está em cima da nutrição. Quando a gente parte para outras áreas, né, seja a parte de doença de planta, seja a parte aí, hoje está entrando bastante foco a redução do estresse, seja por déficit hídrico, seja por algum outro estresse que a planta está sofrendo, tem muita relação com a nutrição de plantas. Tem muita relação com a adubação, né? A própria pesquisa aí na área de doenças, ela tem focado, né, e tem encontrado bons resultados, né? Inclusive, é uma dos pontos fortes aí da saudosa, né, Primavera, aí no seu livro aí, que plantas bem nutridas não ficam doentes, né, ou sofrem menos dano de doenças, né? Então, a importância da gente dar, não só pela questão de ser um fator muito grande no custo de produção, mas como o solo, a nutrição, é a base de todo o resto, né? Ela está linkada, seja lá no ataque de praga, seja em doenças, né? Outra questão que o De Conte traz, que é muito importante, é essa questão aí dos fertilizantes, né? A gente tempo da nossa faculdade falava muito, e hoje ainda a preocupação, o planeta vai sofrer com falta de água, né? Mas, com certeza, é muito mais fácil purificar a água, do jeito que Israel tira água do mar, salgada, e com seu processo dessaliniza ela, mas o nutriente vão tirar da onde, né? A gente tem aí, pegar a pesquisa aí, tem um levantamento das jazidas, ao menos as mais concentradas em nutriente, ou as mais fáceis de ser extraídas, né? Com uma redução bastante significativa nos próximos anos. Ou seja, nos próximos anos vai acabar o nutriente? Não. Mas vamos ter que começar a explorar jazidas de difícil acesso, de difícil exploração, né? Ou de baixa concentração, que aumenta o custo, né? Então, cada vez mais a gente vai se direcionando para essa questão de nutrientes, né? E isso vai, cada vez vai tomar mais importância, não só no custo de produção, mas no sistema como um todo, né? Outro ponto que a gente chama bastante atenção, né? Se comenta muito na questão do sistema de amostragem, seja ela pelo sistema convencional, seja ela agora, nos últimos anos, a gente tem envolvido bastante a agricultura de precisão, seja trabalhando na forma de grid, seja trabalhando em zonas de produção. Inclusive, tiveram uma palestra durante a semana sobre o assunto, né? Mas a importância da coleta, se critica muitas vezes o laboratório, se critica muitas vezes os resultados, né, dessas análises, e se dá muito pouca atenção no campo para a questão de coleta, né? A gente que trabalhou no laboratório, quem tem um pouquinho mais contato com o laboratório, a gente vai pegar lá o volume de solo que tem no hectare, é representado no laboratório lá por muitas vezes 1 grama. Ou seja, 1 grama de solo vai representar o volume de solo que tem no hectare. Então, isso mostra como é importante que essa coleta seja representativa, que realmente ela represente a condição de fertilidade, a disponibilidade de nutrientes que tem nesse solo, tá? Outro ponto, a questão da calagem, né? A gente teve aí o nosso novo manual, aí, o De Conte falou sobre ele, né? É a nossa base de recomendação. Ele traz, inclusive, uma modificação aí bastante expressiva na questão de 1/4 de SMP
para plantio direto consolidado. E isso vem no encontro do que o Deconte, o Alessandro Deconte aí comentou na sua palestra. Da onde que sai esse 1/4 tubação? E lá, se a gente for ler lá, onde que se usa esse 1/4, são plantio direto consolidado. E quando a gente lê plantio direto consolidado, lá naquela tabela, ele pressupõe que eu tenho um perfil de solo corrigido. E isso pode parecer estranho, mas são poucas áreas que realmente a gente tem, ou iniciou um processo de plantio direto com uma correção de perfil de solo. Né? Que nesses casos, como o próprio Alessandro falou, tem que resetar o sistema, tem que começar de novo. E aonde que esse 1/4 vai? A retificação começa de cima para baixo. O processo de retificação está na superfície. Então, para quem corrigiu o solo, fez perfil de solo, falando em relação à calagem, faz um monitoramento dessa retificação, ou seja, faz amostras de forma constante, periódicas. Aí tu consegue identificar o início da retificação em cima e aí tu consegue corrigir com o seu 1/4, né, da calagem. Mas, volto a dizer, por incrível que pareça, são raros, são poucas áreas que a gente tem um perfil de solo corrigido com calagem. Que a gente não tem problema de calagem lá embaixo. Se tiver lá embaixo, não há milagre. O calcário não desce. Né? Existem algumas técnicas de forçar a frente da alcalinização a descer, existe, mas não chega ao ponto de a gente conseguir corrigir acidez em subsuperfície. Tá? Felipe, só para complementar essa questão da calagem, o que a gente tem, acompanhando essa parte de campo, né? Então, vários pitacos, eu diria, porque não tem respaldo técnico algum, científico, comprovação, de fazer supercalagem, de aplicar 9 toneladas por hectare. E não é bizarro isso, pessoal. Tem alguns adotando, né? Ou aplicar todo ano 2 toneladas. Numa agricultura em solos intemperizados, mas dosagens excessivas, o que acontece? Por exemplo, naquele camarada que aplicou 9 toneladas em superfície no sistema plantio direto. Nos primeiros centímetros do solo, seguramente ele jogou esse pH acima de 7, né? E a gente sabe que no momento que eu elevo muito o pH, eu começo a reduzir a disponibilidade dos micronutrientes de forma geral e começo a formar precipitado de fosfato de cálcio. Aí eu começo a ter resposta à aplicação de micronutriente, por exemplo, né? Mas eu primeiro criei o problema para depois pensar em resolver. Então, pessoal, calagem é bom, é um insumo essencial, mas quando aplicado em quantidades excessivas, vai trazer problema para o sistema. Nematóide de cisto, pessoal. Supercalagem, pH muito elevado, é um ambiente propício para a multiplicação de nematóide de cisto. Então, vocês, pessoal, que estão na academia, estão no curso, é muito importante vocês sempre se utilizar de critérios técnicos para definir a necessidade e dosagem de insumos. Certo, Lorenzini? Te devolvo a palavra. Não, a linha é por aí e a gente tem que conversar mais disso, né? A gente vê uma discrepância muito grande de informações. A gente vê no campo muita supercalagem. Não, vou jogar mais superfície. Essa questão que tu comentaste, do pessoal usar 2 toneladas a cada ano, cada 2 anos, tem muito cara fazendo isso. Né? E realmente o cara vai ter uma sobrecalagem em superfície e aí tu entra nessa problemática. Aí começa a resposta a micronutriente, mesmo em solos que tem um teor razoável de matéria orgânica que a priori não teriam deficiência em micronutriente, começa a ocorrer esse problema. Né? Então, e assim,
Então, a calagem ela tem que ser muito bem planejada. E tem muitos sistemas, às vezes o pessoal tem uma certa resistência, mas não tem outra forma a não ser reiniciar o sistema. Agora, se me permite, algumas perguntas aqui que vêm surgindo. Tem uma pergunta aqui, Alessandro, do aluno Cássio Kuhn, né? Cumprimenta o amigo aí pela palestra e fala a respeito aí da questão se existe uma dose máxima para aplicação de dejeto suíno. Deixa contigo. Bom, Cássio, obrigado pelo questionamento. A nossa legislação, Cássio, ela não traz uma dosagem máxima em metros cúbicos, por exemplo, por hectare ano. Diferente do estado de Santa Catarina, que tinha, né, ele tinha um número de 50 metros cúbicos, eu acho que até caiu em desuso essa normativa, porque é o seguinte, nós temos uma trajetória muito grande, eu, o Lorenzini e o grupo de pesquisa da UFSM com aplicação de dejetos, com fertilizantes orgânicos, que cada dejeto ele tem uma composição única, né? Se tem um manejo da higienização das instalações com água mais frequente, vai diluir mais esse dejeto, então 50 metros cúbicos, o aporte, a quantidade de nutrientes vai ser menor. Se for um dejeto mais concentrado, então o aporte de nutrientes acaba sendo maior. A questão da categoria animal, se for fêmeas em lactação, terminação, então não existe hoje na legislação um número específico. Mas o que os resultados, Cássio, científico apontam? Faça análise periodicamente e vai acompanhando os teores, né? Faça uma análise completa com micronutrientes junto e vai olhando principalmente cobre e zinco, que são os 2 micro que mais acumulam, tá bem? E aí, se aumentar as concentrações em teores muito altos, é sinal de alerta, né? Que se você seguir repetindo as aplicações sucessivamente, em algum momento tende a começar a aparecer problemas de toxidez. E eu acho que a própria legislação deve se direcionar para isso, né? Existem algumas que limitam em volume, né? Algumas legislações falam em 90 cúbicos, um número X de volume, né? Mas eu acho que a legislação ela deve se encaminhar. A Estado do Rio Grande do Sul ela é muito incipiente ainda, né? Sobre isso. Mas não só do Rio Grande do Sul, como as demais também deve se encaminhar para valores críticos no solo. Valores críticos que são definidos, né? O Alessandro mesmo aí mostrou os teores críticos, né? Aí, pelo menos de macro, é muito definido isso, né? Macronutriente. Para micro, você tem já bastante informação. E eu acredito, né, que a legislação deve se encaminhar para esse rumo, né? Para ela começar a observar os teores críticos no solo, né? Que quando ultrapassa os teores críticos, tu tem possibilidade de mobilidade desse nutriente, realmente de contaminação dos recursos hídricos. Só para complementar, a nossa legislação, o CONAMA, que é o órgão, a agência que traz os parâmetros de qualidade de água, qualidade de solo, traz para cobre 200 miligramas, teores totais de 200 miligramas por quilo, né? Seria um valor referência. Só que a gente que trabalha com contaminação, a gente sabe que para solos argilosos, 200 miligramas é o início dos problemas de toxidez. Mas se você está atuando num solo arenoso, exemplo, Santana do Livramento, Rosário do Sul, que são solos que têm baixos teores de argila e de matéria orgânica, que são os sítios de sorção desses contaminantes, desses elementos, teores de 100 miligramas já estão causando sérios problemas de toxidez. Então, a legislação existe, mas ela é bastante incipiente aí.
Pessoal, eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui, até também agradecer aí o professor Pazini, também está auxiliando aí nessa live, nessa apresentação, né? Então, dessa forma, eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade, né, e a bela apresentação do amigo aí, profissional, Alessandro De Conte, né? E a gente fica muito grato, não só a mim aí, mas acredito que todos estão ouvindo aí, a família Cesurg como um todo, né? E então vou deixar meu muito obrigado e para nós encerrar essa live. Certo, Lorenzini, eu que agradeço o convite e a oportunidade de conversar um pouquinho sobre fertilidade de solo com vocês. Espero ter contribuído nessa semana acadêmica e desejar um bom evento para todos.